Só vou compartilhar rapidinho aqui. Está sendo compartilhada a tela? Ok. Ok. Então, na química, a gente vai começar pelo tópico de atomística. O que isso vai ser? A gente vai estudar o começo da matéria e a menor partícula que compõe as moléculas. Uhum. O átomo, o início da concepção dele foi antes de Cristo até. Mais ou menos pelos anos 550, onde dois filósofos, Leucipo e Demócrito, começaram a pensar que quando a gente começa a dividir a matéria, e dividir mais e mais e mais e mais e mais, até chegar à menor partícula possível, vai existir algum momento que essa matéria não vai ser mais divisível. E daí surgiu a palavra átomo. Só que nessa época não tinha tanta visão de como seria o átomo, qual que é o formato dele, qual que é a cor dele, como que a gente consegue enxergar ele. A gente só sabe que ele é a menor partícula que existe. Então, o que eles tiveram na cabeça é que quando a gente olha para qualquer composto, ele deve ser feito de pequenas partes dele mesmo. Por exemplo, um cubo. Esse cubo, os átomos dele devem ser cubos menores ainda. Ou um triângulo. Devem existir triângulos bem menorzinhos, que quando eles são acumulados, a gente vai ter um triângulo bem maior. Até a cor deles foi dita assim. Eles olhavam para o céu e pensavam, o céu de dia está azul, então ele deve ser composto de átomos azuis. Eu botei uma parede que é branca, ela deve ser composta de átomos brancos. E essa ideia foi a que dominou por muito tempo, até um químico chamado Dalton começar a modernizar um pouquinho. Ele pensou que a molécula o átomo, perdão, seria uma esfera também indivisível, e que, juntamente do Leucipo Demócrito, a gente teria vários tipos de átomos para cada tipo de composto. E eles seriam bem diferentes uns dos outros. Porém, o que ele teve na cabeça dele é que o átomo seria algo bem parecido com uma bola de bilhar. Ele seria uma pequena esfera, indivisível também, que não poderia ser criada nem destruída. Então, num processo químico, a gente não teria um átomo virando outro átomo diferente, por exemplo, um oxigênio virando um carbono. A gente só teria um rearranjo. Isso foi a ideia que ele se baseou. Algo também a menor partícula possível, indivisível, e seria uma pequenininha bola de bilhar. Algumas décadas depois, aí começou a complicar um pouco. Um cara chamado Thomson fez um experimento chamado de raios catódicos. Ele jogou como se fosse um pouquinho de radiação, que a gente vai ver aqui depois, que vai ser a radiação alfa, carregada negativamente. E colocou dois polos nelas para ver o que ia acontecer. O que era esperado é que esses raios iriam passar reto. Seria uma fonte luminosa normal. Porém, quando ele colocou uma placa positiva, ele viu que os raios faziam essa curvinha aqui. Aqui do lado a gente já tem esse exemplo, sem nenhuma alteração. Isso seria o esperado sempre. Porém, colocando esse polo negativo, como está aqui embaixo, o raio subia. A mesma coisa se a gente fizesse esse teste aqui, de colocar o polo positivo aqui, esse raio faria esse caminho, como a gente está vendo aqui. E isso fez ele começar a pensar nesse modelo atômico atual
como atualizar ele, agora que a gente tinha uma ideia de cargas presentes no átomo. Perdão. Não está passando. Então, esse rapaz, o Thomson, ele introduziu ao átomo cargas elétricas. Ele pensou que a carga negativa estaria presente no átomo, só que a gente não tinha muito conceito de carga positiva. Ele sabia que teria que ter uma carga positiva para o átomo ser neutro, porém ele não tinha pensado que seriam como as cargas negativas são bolinhas que ficam ao redor do átomo. Então, quando a gente atualiza os conceitos, a gente sabe que o nosso átomo agora, ele é divisível, porque ele tem algo além de um núcleo, e ele é neutro. Continua com essa ideia, porém com cargas elétricas, porque foi comprovado que existiam cargas negativas, portanto a gente tem que ter as positivas para neutralizar. Então foi dado o nome, um dos nomes, de purim de passas para esse átomo. As passas seriam os nossos elétrons, que estariam como se fosse um molho positivo. Um pouquinho depois, foram introduzidos alguns experimentos novos para conseguir entender mais a complexidade dos átomos. E aqui o bicho começou a pegar. Um rapaz chamado Rutherford, um químico bem respeitado também, juntou alguma fonte radioativa, poderiam ser vários, numa produção de chumbo para isolar essa fonte, e usando um método para fazer uma iluminação parecida com um outro experimento e jogar esse raiozinho para cá, ele atingiu uma placa bem fina de ouro com essa luz. E percebeu que alguns raios eram refletidos. Alguns passavam retos, a grande maioria passava reto, e outros sofriam um pouquinho de reflexão, mas não eram completamente refletidos para trás. Eles só tinham um pequeno desvio. E começou a teorizar em cima disso. Então, para conseguir entender por que alguns átomos passavam retos, ele pensou, o átomo deve ter um espaço muito vazio dentro dele. Porém, como que eu vou explicar que alguns desses raios, que eram carregados positivamente, eram refletidos, e alguns passavam retos? A gente não ia ter mais esse modelinho de um, um átomo que é todo carregado positivamente com alguns elétrons por ali. A gente teria um centro no átomo. Opa, perdão. Onde esses raios seriam passados, como a gente pode ver aqui, alguns passaram retos, alguns batiam diretamente no centro ou um pouquinho adjacente e eram refletidos para trás, e alguns batiam só de raspão no centro e eram refletidos para frente, porém com um certo desvio. E pensando nisso, veio na cabeça dele que a gente teria esse centro positivo e ao redor dele elétrons flutuando. Só que ainda era um pouco incompleto, porque se pensava como que eu vou ter somente duas cargas, uma positiva e uma negativa, em convivência normal. A gente teria que ter algo para estabilizar isso. Então, com alguns outros questionamentos em mente, veio mais um químico. Esse rapaz aqui, chamado Bohr, ele começou a pensar em como organizar esses elétrons. Porque ele sabia que se a gente desse energia para um átomo, ele não iria necessariamente perder elétrons. Então ele veio com uma ideia que o átomo só ganharia energia e saltaria de camada. Então, quanto mais energia um átomo ganha, a gente sabe que ele vai saltando de camada, e além dessas três aqui, a gente teria mais e mais e mais. Ele ia indo e indo e indo.
Então, essas camadas que a gente tem ao redor do átomo, ele deu o nome de eletrosfera. Só que aconteceu o mesmo problema que a gente tinha antes. Como que a gente ia ter só uma carga positiva com vários elétrons ao redor dele? Porque o que aconteceria seria, a gente tem essa carga positiva e os elétrons ao redor. E em vez de ficar numa órbita, a gente teria ele se aproximando, se chocaria com o próton e desmantelaria o átomo. Então, qual que seria a forma de balancear isso tudo? Um pouquinho de tempo depois, um cara chamado James Chadwick, ele pensou que a gente teria esses nossos prótons aqui, e para manter esse núcleo estável, colocariam cargas neutras. E ao redor dele, os nossos elétrons. Tum, tum, e mais um aqui. E com isso eles foram formulando a ideia do que seria esse átomo. Vários prótons no seu núcleo, nêutrons estabilizando essa relação para não ter o que eu comentei antes do elétron se chocar, e eles conseguirem manter essa órbita ao redor do átomo. E é mais ou menos isso aqui que a gente tem de ideia para o nosso modelo atômico atual. Mas o que vão ser essas cargas aqui? Como que a gente vai quantificar elas? Junto do Bohr, foram feitas algumas ideiazinhas. Quando a gente olhou para o átomo, a gente queria aprender a quantificar, para conseguir trabalhar melhor com ele. Então, para conseguir se guiar ao redor da aula, foram chamando os prótons pelo número inicial, o P, o nêutron de N, elétron de E. É facultativo se vocês querem colocar o mais e o menos no elétron para identificar a carga negativa e a carga positiva. E, para facilidade de trabalho, a gente tem aqui as cargas em Coulomb, que é a medida que a gente usa para fazer contas um pouquinho mais complexas. Mas, como carga relativa, para facilitar nosso trabalho, a gente vai usar a mais 1, para identificar o próton, que é a nossa carga positiva, 0, o nêutron é nêutron, e menos 1 para o elétron. A mesma coisa de cargas relativas, a mesma ideia, a gente vai usar para ter massas relativas. Porque todo mundo sabe que o nosso corpo é feito de bilhares, trilhares de átomos. E eles têm uma massa bem, bem pequena. Só que seria bem complicado trabalhar com esses números todas as horas. Então, quando eles não forem pedidos, a gente vai usar uma massa relativa apenas. Então, vamos usar para próton a massa 1. O nêutron é 1,002 aproximadamente, porém, para convênio 1. E o elétron, consegue ver que ele é bem, bem, bem mais leve que o próton e o nêutron. Então, para muitas contas, contando com a massa do elétron, ele vai ser desprezível, porque essa massa não vai fazer grande diferença nas contas totais. E como que a gente vai identificar essas substâncias? Vamos ter, por exemplo, o nosso carbono. O carbono... Perdão, deixa eu passar aqui. Ai, meu Deus. Sai daqui, bichinho. Só um segundinho. Ok. O carbono, seguindo a ideia que a gente tinha antes, é um átomo, carga neutra, e que ele vai ter uma coisa chamada número atômico para identificar ele. Se a gente for ver a tabela periódica, o carbono é o átomo 6.
e que a gente vai dizer que ele é o sexto carboninho. Ai, meu Deus do céu. Não tá funcionando esse negócio. Isso. Certo? O sexto carbono. Mas o que que isso significa? Esse número atômico vai identificar o número. O meu áudio tá falhando para vocês. Tá travando para mim aqui. Tudo certo até então, Matheus? Tudo certo? Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar aqui. Certo, voltando para o raciocínio. A gente vai querer identificar todos esses átomos na tabela periódica. E a gente vai fazer isso em função desses rapazes aqui. Do próton, do nêutron e do elétron. Mas como que a gente faz isso? Primeiro, vamos dar algumas letrinhas para eles. Algo que a gente vai chamar de número de massa, que vai ter a letrinha A. Vai. Eita, que coisa feia. Vai ser a massa relativa do nosso átomo e vai ser a soma dos prótons com os nêutrons. Como eu falei antes, o elétron ele vai ter uma massa desprezível, então a gente não vai contar tanto. Próton. Mais o nêutron. Mas como a gente identifica esses dois? Vamos dar uma letrinha para eles também. O número de prótons, a gente vai chamar de Z, que vai ser os prótons. Que vai ser o nosso número atômico. Número atômico. E para nossos nêutrons, um pouquinho melhor, vamos chamar ele de N. N minúsculo nesse caso. Que vão ser os nossos nêutrons. Então, tenham essa continha em mente para o futuro. E como que a gente vai escrever isso? Perdão. Quando a gente tem qualquer átomo, vamos dar esse exemplo aqui do X, nós vamos colocar em cima dele o número de massa e embaixo o número atômico. Alô? Tá normal ainda, professor. Matheus? O pessoal consegue ouvir normal eu?
Acho que a conexão do Matheus caiu. Sim, consigo ouvir você. Vamos só esperar um pouquinho. Só vamos esperar um pouquinho, pessoal. Acho que ele tava com problema de conexão lá. Ele até parou de mexer o mouse ali. Tô tentando falar com ele aqui. Vamos esperar uns 5, 10 minutinhos no máximo aí e ver se ele chega. Eita, problema. Enfim, estabilizou um pouquinho aqui. Acho que agora todo mundo tá ouvindo o Matheus? Aparentemente Ó, voltou a conexão, né, Matheus? aham, Pode continuar então a apresentação. ok, perdão. Então, voltando ao raciocínio, a gente vai ter o nosso, usando esse exemplo aqui, átomo X. Em cima, vamos colocar o número de massa dele. De novo, a massa vai ser somando nossos prótons e os nossos nêutrons. Embaixo, vamos ter os nossos prótons. E aqui em cima, a gente vai ter algo chamado nossa carga. O que vai ser essa carga? Vai ser a perda e o nosso ganho de elétrons. Como a gente não vai quantificar aqui, vamos colocar um símbolozinho aqui para deixar isso melhor. E o que vai ser isso? Lembrem que elétron vai ter uma carga negativa. Como a gente tem aqui o nosso flúor e o flúor menos, ele ganhou um elétron. E nos exemplos aqui, um pouco mais bonitinho. Aqui, nós vamos ter o nosso átomo de berílio. E o que aconteceu nele? O berílio antes estava neutro. Ele tem 4 elétrons na fotosfera. Porém, perdeu 2 elétrons. Então, o que a gente faz? Escreve esse berílio de novo e coloca mais. Porém, ele perdeu 2 elétrons. Então, um 2 mais. Caso tenha algum outro exemplo que perca mais elétrons, pode ser um 3 mais, 4 mais e por aí vai. E se tivesse perdido apenas um, tivesse mais um rapaz aqui, seria como o mesmo caso do flúor. Seria só um, não, perdão, seria o contrário do caso do flúor, porém na mesma quantidade, só um maisinho. Se quiserem colocar o 1 antes ou depois, tanto faz, mas só o mais já é o suficiente. Embaixo, a gente tem esse mesmo caso daqui. Temos o átomo de flúor. Não é necessário colocar um zero aqui, se não tem nada em cima, a gente sabe que é um átomo neutro. Porém, se a gente for ver, ele ganhou mais um elétron. Então, como foi identificado ali em cima, vamos ser um flúor menos. Só para dar mais um exemplo, igual eu estava fazendo antes. Vamos ter, por exemplo, um carboninho aqui. Carbono, vamos ter o número atômico 6.
Aparentemente travou de novo, pessoal. Vamos lá, um pouquinho de calma. Já deve voltar. Pois então, acho que foi uma boa ideia. Vamos fazer a chamada então, rapidinho, pessoal. Ou coisa. Matheus conseguiu Teve a voltar? tempestade ontem, acho. Teve a tempestade ontem e fica dando essas pioradas aqui. Então continua, depois eu faço a chamada pro pessoal. Ok. Certinho, tela inteira. Consegue ver certinho? E... Certo. Então, tendo isso em mente, a gente vai ter mais algumas classificações quando a gente vai comparar átomos entre si, entre os próprios átomos, se eles têm alguma diferença no número de massa e no número atômico, e entre átomos diferentes, e tentar ver as semelhanças entre eles. E a gente vai chamar essas semelhanças de isótopos, isóbaros e isótomos. Nos isótopos, a gente vai ter um número de massa diferente, porém, os prótons permanecem iguais. O que aconteceu aqui? O prótio, deutério e trítio, que são os nomes bonitinhos para quando a gente tem essa mudança no número de massa do hidrogênio, mudou. Então, como a gente classifica esses caras aqui? A gente chama eles de isótopos. Para os isóbaros, eles vão ter um número de massa igual. Então, aqui em cima, a gente pode ver que o número está igual para todos. Lembrando que o número de massa vai ser a soma do número de prótons com o número de nêutrons, porém, os prótons são diferentes. Então, o que aconteceu com eles aqui? O cálcio, a gente sabe que ele tem 20 prótons. Se o número de massa dele é só fazer a diferença. A gente sabe que o cálcio tem 20 nêutrons. E para o potássio? 19. Porém, como eles continuam isóbaros, a gente sabe que a única diferença é o número de nêutrons. Então, esse cara aqui vai ter 21 nêutrons. Para o argônio, é a mesma linha de raciocínio. Está escrito 18, porém, o número de massa continua 40, a massa relativa. Então, nós temos 22 nêutrons. E, porém, E para o último caso, nós vamos ter isótonos. Se a gente for ver nesse caso aqui, a diferença é o número de nêutrons. Perdão, a diferença é o número de nêutrons. Aqui, o número de nêutrons vai permanecer igual. Então, a gente pode ver a diferença de prótons, que foi compensada no número atômico. 40 menos 20, vamos ter 20 nêutrons. 37 menos 17, também vamos ter 20 nêutrons. Então, mantenham esses três em mente aqui.
Então, sabendo disso tudo, a gente vai falar com um outro tópico que vai depender um pouco de cada átomo. Consegue ver aqui que tem uma diferença bem no número atômico entre esses caras aqui. Isso porque a gente vai dividir a radioatividade entre 3 partículas. Só para ter em mente, assim, não precisa decorar tudo, mas é bom saber. Que vai ser alfa, beta, e um outro rapaz, que parece um Y meio feio, que a gente vai chamar de gama. E o que radioatividade tem a ver com esse tópico? Quando um objeto é radioativo, ele vai soltar algum tipo de partícula que vai fazer ele se transformar em outro átomo. Como a gente pode ver aqui no exemplo do carbono. Ele ganhou, um elétron. E isso vai fazer o átomo de carbono se comportar como um átomo de nitrogênio. A mesma coisa pode ser vista aqui, quando o urânio ganha uma partícula alfa. A exceção vai ser o raio gama, que não tem nenhum ganho. Isso é algo completamente eletromagnético. E quando a gente compara eles, porque o alfa tem muito mais massa que o beta e o gama, essa partícula aqui, a penetração é bem pequena quando se compara com o gama. Por isso, quando a gente vai falar do quão letal seria cada radioatividade, o gama tem um certo grau de periculosidade, porque como ele consegue penetrar superfícies muito bem, faria muito mal, por exemplo, para o corpo humano, porque ele iria ionizar algumas moléculas e fazer alguns probleminhas ali dentro. Sim, e origem muito para cânceres. E como a gente vai trabalhar com radioatividade, o que a gente quer calcular com isso é a meia-vida. O que é a meia-vida? É quanto tempo a radioatividade de algum material dura. O que é isso? Um material não é radioativo para sempre. Ele vai ficar um certo período, depois que esse processo começar sendo radioativo, e com o tempo, a massa dele vai sendo reduzida, como se ele estivesse gastando energia para soltar esses raios alfa, beta e gama. Então, a gente vai ter 2 formulinhas em mente aqui. A meia-vida é literalmente o que fala. A gente vai calcular a duração da radioatividade em função da massa que esse material perde e vai colocar isso quando o material perde metade dessa massa, vai ser uma meia-vida. Então, como a gente quantifica isso? Vamos ter aqui a nossa massa final, que vai ser o que a gente quer. O M0, 0 representando que é o início, a nossa massa inicial, dividido por 2 vezes N. O que é esse N? É o número de decaimentos, é o número de meia-vidas. Se a gente está analisando alguma substância e viu que perdeu metade da massa durante certo tempo, ele teve uma meia-vida. Perdeu metade, depois perdeu metade de novo. Teve 2, 3, 4, 5, 6, e vai indo assim. Outra fórmula que a gente vai poder usar, dependendo do que foi questionado, vai ser colocando a idade do analito em função disso tudo. Então, a gente vai multiplicar essa incógnita aqui, o número de meia-vidas decorridas, o número de decaimentos, vezes o tempo de meia-vidas. Esse 1/6 aqui vai representar nossas meias-vidas.
E dependendo do problema, dá para complicar mais ou menos isso aqui. O assunto de atomística é pouco, só que o que mais confunde são os exercícios, que parecem simples, mas são bem longos, assim. E gostam de fazer algumas pegadinhas. Então, para o conteúdo é isso, e eu vou querer fazer a lista de exercício com vocês agora, para pegar bem essa ideia, porque é pouca coisa, mas confunde bastante. Se quiser fazer a chamada agora, que vai ser uma transição maiorzinha, fique à vontade. E... Eu vou fazer então a chamada rapidinho. Uhum. Esse arquivo tem lá na página do portal, certo? Sim, esse é o arquivo, é o material que a gente está usando para essas aulas. Pessoal, Então, naquele os mesmo exercícios. link do portal, Sim. se o pessoal quiser pegar, então, acho que quem quiser abrir ali, Uhum. ele sabe onde que é, eu mandei ali antes o link. Vai estar na Mas, mesma página da UFSC. isso. Deixa eu abrir a chamada aqui. Pessoal, vamos fazer naquele mesmo esquema então, tentar fazer um pouquinho mais rápido. Eu vou Uhum. chamando o nome de vocês e vocês vão falando ali no chat presente. E quem tiver um nome diferente do nome registrado, por favor, daí manda o nome certinho que tá no registro do Moodle, tá? Vamos lá. Agatha, Alanis, Amanda Carolina e Amanda Luiz. Ana Carolina de Paula, Ana Luísa, Bárbara e Beatriz. Bruno, Caio Henrique, Caroline e Daniel. Caroline não tá, então? Eduarda Facchini, Eduarda Elis Provese, Eduarda Stipe. Eduardo Augusto, Eduardo Almeida e Eric. Elcia, Emanuel e Evelyn. Fernanda, Francine, Gabriel Henrique e Gabriel Nunes. Gabriele de Freitas, Gisele, Gislaine e Gustavo. Os dois Gustavo também, então, né? Heloísa de Sá, Henrique, Isabela e Ivana. Isabel Aparecida, Jennifer Vale e Jennifer Corso. João Felipe, João Vitor e Camille. José Vitor de Lara. Karine Cabral e Catrine Araújo.
Keila, Laís, Larissa Cordeiro e Larissa Cristine. Leandro, Luana, Lucas e Luiz. Luísa, Maiara e Marcele. Marcos Vinícius Berkenbrock e Marcos Vinícius Torres. Maria Eduarda, Marta e Matheus Henrique. Matheus Linsmaier, Mayra e Milena. Mimi Lise, Natália e Nicolas. Nicole, Osni e Paulo Henrique. Pedro, Rafaela e Rita. Samela, Suelen e Suzane. Alan, você tinha me chamado, só que como eu travou, eu não consegui dar presente. Eu sou o Nicolas. Tá, dei presença aqui. Tainara Luana, Tainara Thaís. Thaísa dos Anjos e Ivne. É isso então, pessoal. O Matheus pode continuar com a aula. Certinho. A gente pode ir fazendo os exercícios juntos aqui. Então eu quero dar 5, 10 minutinhos para fazer da 1 a 5. E depois desse período eu vou resolvendo e qualquer dúvida, perguntem e fique à vontade, só. Eu posso mandar aqui, eu imagino que só vai pedir para vocês entrarem na conta de vocês. Eu deixei o link no chat aí. Pessoal, por esse link no chat que o Matheus mandou ali é lá no site do portal, tá? Vocês conseguem acessar lá de todas as matérias, os assuntos que os professores vão dar já estão lá. E alguns arquivos extras vão ser colocados dentro do Moodle também depois. Inclusive o PDF da aula passada que o pessoal pediu, tá? Certinho. Mas vocês podem acessar lá e não precisa nem do login ali.
Só passando um pouco que tem algumas coisas, por exemplo, na 2 que pede o formato do orbital, que não são explicados no material. Aí eu falo uma explicação. A aluna está escrito ali para resolver a questão. Na realidade, tem algumas questões que pedem coisas da próxima aula. Então, aí,
Ok. Todos terminaram já? Certinho. Mais uns 2 minutinhos, então. Que não fecharam as questões. Que não fechou as questões. Uhum. Até as 5. Mas vamos fazer até as 5, eu explico, e vamos fazer a mesma coisa das 6 a 10 após isso. Ok? Vamos lá. Então, para a letra 1, de acordo com a sua tá. A densidade foi um dos físicos originais por cargas elétricas. Há 2 tipos de cargas elétricas, positivas e negativas. Então, ela faz. Ela pega em função disso aí. Vamos ver. O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando o modelo atômico de Dalton. Olha, já é bem interessante. Ele está correta, lembrando disso. Não pode ser explicado pelo modelo de Dalton, e lembra que Dalton possuía cargas. Era apenas uma bolinha. O fenômeno descrito acima não pode ser utilizado explicando, não pode ser explicado utilizando o seu modelo atômico de Thomson. Isso está correto também. Lembra que Thomson introduziu as cargas elétricas. O que a questão está pedindo é só sobre essa questão de se repelirem. Tendo um mais e um menos, a gente vai ter essa repulsão. Os prótons possuem carga elétrica negativa. Não. Simplesmente assim. O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando seu modelo atômico de Rutherford. Isso também está. Fechando assim. Os elétrons possuem carga elétrica positiva. É o contrário da C. Continua incorreta. Para a questão 1, tem alguma dúvida? Pode explicar de novo? Certinho.
O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Dalton. Isso está correto. Lembra que o átomo que Dalton propunha era apenas uma bolinha de bilhar. Não tinha o conceito de cargas ainda. Então, prótons e elétrons foram introduzidos apenas depois. O que o problema está propondo são interações entre cargas positivas e negativas. Certinho? É a D? É a A. Vamos rever a D. O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando o modelo atômico de Rutherford. Ele pode ser explicado, sim. Rutherford já apresentava cargas positivas e negativas bem diferenciadas. Ao contrário de Dalton, que nem cargas não há. Certinho? Na 1 é a A, na 2 é a D. Vamos ver. Assinar a alternativa correta sobre o modelo atômico atual. Então, é o nosso modelo com nêutrons, prótons e vários elétrons em várias órbitas diferentes. O número de prótons é sempre igual ao número de nêutrons. Não. A gente viu antes que alguns átomos têm uma diferença bem grande. A gente viu que alguns átomos tinham um número atômico, lembrando que o número atômico é a soma do nosso número de nêutrons com o número de prótons, os dois elementos que têm uma massa considerável, que eram igual a 40, que eu me lembro. E alguns elementos tinham um número de prótons 20, outros 19 e outros 18. Ou seja, 20 nêutrons, para esse caso seria correto, mas os outros tinham 21 nêutrons e 22 nêutrons. B. Os elétrons se comportam como partículas carregadas, girando ao redor do núcleo em órbitas definidas. A B e a C foi o que eu comentei. São alternativas um pouco fora de lugar para esse material aqui. Isso seria assunto da próxima aula. Porque quando a gente fala também da C, já complementando, a descrição probabilística de um elétron em um orbital é uma forma simples. O que ele quer dizer é que a gente vai ter aqui o nosso elétron, o nosso núcleo, com prótons e nêutrons. Porém, os orbitais, eles não são como seria um círculo, depois outro círculo, depois outro círculo. Não. Cada um tem o seu formato específico. Então, a gente vai ter alguns que são um círculo, alguns que são um alter, e por aí vai. É uma bagunça bem grande, assim. Então, a gente vai explicar isso na próxima aula. Só tenham a ideia que a B e a C estão incorretas. A B porque não são órbitas, e a C porque o P tem um orbital de um formato bem específico. Um alter. Agora para D. O orbital é a região mais provável de se encontrar um elétron a uma certa distância do núcleo. Correto. Eles vão estar ou nos orbitais, ou, dependendo da energia sendo concedida ao átomo, pulando entre eles. Os átomos, então, a correta é a D. Os átomos são formados pelas partículas elétrons, prótons e nêutrons, cujas massas são semelhantes. Eles são formados por esses três, porém, os elétrons têm uma massa bem desprezível, igual a gente falou, é bem menor que dos prótons e nêutrons. Para essa questão, tudo certinho? Ok. Na número 5, a gente já vai chegar lá. A estrutura atômica, como é conhecida nos dias de hoje, levou um considerável tempo até ser bem compreendida e aceita pela comunidade científica. Vários foram os modelos propostos para a estrutura atômica, entre eles os de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr.
e o atual modelo quântico, que seria assinale a alternativa incorreta em relação à estrutura atômica. Certinho. A. O estudo sobre a natureza dos raios catódicos, no experimento que a gente viu de Rutherford, produzido pela aplicação de uma diferença de potencial entre um átomo e um ânodo, e uma ampola com gás descoberta do elétron, uma partícula onda com carga elétrica negativa, invalidando assim o modelo de Dalton, que sugeria que os átomos esféricos maciços indivisíveis e que átomos do mesmo elemento teriam a mesma massa atômica. Um pouquinho, uma partícula onda com carga elétrica negativa, invalidando assim o modelo de Dalton, que sugeria que os átomos... Então, quando a gente pensa no modelo Pelo jeito, o Matheus caiu de novo, pessoal. Vamos esperar só mais um pouquinho. Ele já deve voltar. As outras vezes foi assim. o probleminha tá bem exótico depois de ontem mesmo. Tudo funcionando certinho. Uhum. Ok, vamos rever aqui. O estudo sobre a natureza dos católicos, produzido pela aplicação de uma diferença potencial entre átomo e um ânodo em uma ampola de gás de baixa pressão, levou à descoberta do elétron. Correto? A gente descobriu uma carga negativa, invalidando assim o modelo de Dalton, que sugeriu que os átomos seriam esféricos maciços indivisíveis e que os átomos do mesmo elemento atômico teriam a mesma massa atômica. E que os átomos do mesmo elemento teriam a mesma massa atômica. Isso aqui, quando ele fala da mesma massa atômica, Tudo certo, Matheus? Acho que deu uma queda, mas já voltou. alô, caiu aqui? Acho que caiu. Estamos te ouvindo, mas a imagem tá parada por enquanto. Tá parado aonde só? Tá com o mouse em cima do PDF. Agora mudou pro PDF, voltou pro Meet. Ah, certinho, então. Então, para a B. Lembra que ele está procurando incorreta. Então, aqui está B.
Segundo experimentos realizados por Thomson, ele chegou à conclusão de que os átomos seriam constituídos por um núcleo de carga positiva e pela eletrosfera de carga negativa, constituída pelos elétrons, que podem assumir qualquer energia. A eletrosfera foi introduzida um pouquinho depois. Thomson não tinha tanta ideia do que era isso, né? Ele continuava naquele plano de passas, de uma mistura entre cargas positivas e negativas. Então essa aqui a gente pode deixar bem clarinho. A descoberta de elementos radioativos, os quais sofriam deformações diferentes entre um campo magnificado, denominados raios alfa, beta e gama, além dos resultados obtidos do experimento de bombardeamento de ouro com partículas alfas positivas, levou à proposição de modelos de Thomson e Rutherford. Sim, a gente viu no experimento em que teve bombardeamento dessas partículas tanto na folha de ouro, quanto de raios catódicos, tendo uma divergência do caminho deles, usando placas com cargas carregadas positivamente e negativamente. Então isso aqui está correto. Isso levou à proposição desses dois modelos. A expansão da radiação discreta por átomos excitados levou à conclusão dos cientistas de que elétrons dos átomos não poderiam assumir qualquer energia, mas somente estados de energia quantizados, conforme a modelo de Bohr, no qual os elétrons se moviam de órbitas circulares estáveis ao redor do núcleo. Isso mesmo, voltando para aquele modelo, tínhamos várias órbitas, como ele propôs, e quanto mais energia, mais eles se mexiam. Saindo de órbita em órbita em órbita, e por aí vai. O enunciado do princípio da incerteza, de Werner Heisenberg, ele explica aqui depois, disse que não é o possível determinar com certeza simultaneamente tanta posição quanto o momento linear de um objeto, tornando inválida a proposição de Bohr, no qual os elétrons dos átomos teriam uma posição bem definida em relação ao núcleo. Então, ele explica mais ou menos o que é o princípio da incerteza, e se a gente usar essa lógica, está bem certinho aqui. A gente, com essa lógica, de novo, não consegue realmente ver onde o elétron está e ver o que ele está fazendo ao mesmo tempo. Então, o que o Bohr propôs estava só meio certo. Então, a nossa incorreta é a B. Ficou alguma dúvida da 3? Tudo certo? Certinho, então. Vamos para 4. Os fundamentos da estrutura da matéria atômica baseada em resultados experimentais tiveram sua origem com John Dalton, o cara da bolinha, no início do século XIX. Desde então, decorreram 100 anos, blá 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 blá, daí contribuições marcantes como possivelmente o átomo ser estruturado. Com base nas ideias propostas pelos cientistas, então, nos modelos atômicos, vamos colocar verdadeiros e falsos. Rutherford foi o primeiro cientista a propor a ideia de que átomos eram, na verdade, grandes espaços vazios constituídos por um centro pequeno, positivo e denso, com elétrons ao redor. Sim, é isso mesmo. Ele não tinha pensado muito ainda em várias camadas igual ao Bohr, porém eles já giravam ao redor. Então, verdadeiro aqui. Thomson utilizou uma analogia inusitada ao comparar um átomo com um pudim de passas, em que seriam propostos encurtados em uma gema, massa uniforme de elétrons, dando origem à atual eletrosfera. A própria alternativa já se mente. Ele fala que os elétrons estão tanto no núcleo quanto em uma eletrosfera, que ele não propôs. Então, falso. Dalton comparou os átomos a esferas maciças, perfeitas e divisíveis, tais como bolas de bilhar. A partir desse estudo, surgiu o termo átomo, que significa sem partes, ou indivisível. Dalton comparou isso. Até aí está correto. Porém, o termo não surgiu. O termo surgiu antes de Cristo, com os dois filósofos que a gente mencionou. Demócrito e... O modelo atômico de Bohr foi o primeiro a envolver conceitos de mecânica quântica, em que a eletrosfera possuía apenas algumas regiões acessíveis denominadas de energia, sendo ao elétron proibido a movimentação. Ele teve essa ideia, porém os elétrons conseguem se movimentar, igual eu falei antes. Quanto mais excitados eles estão, quanto mais energia a gente coloca neles, mais eles pulam de camadas.
Então, falso. Rutherford usou em seu famoso experimento uma fonte radioativa que emitia descargas elétricas em uma fina folha de ouro, além de um anteparo para evitar direções tomadas pelos elétrons. Aqui é só lembrar que não foi... Perdão. Eu pensei errado, perdão. Rutherford utilizou um famoso experimento uma fonte radioativa que emitia descargas elétricas em uma fina folha de ouro, além de um anteparo para evitar a direção tomada pelos elétrons. Então, o Rutherford, quando ele pensou em fazer isso, ele fez com... Ai, 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 ai. Ok, continuando rapidinho para terminar essas 5. O Rutherford, ele fez todo esse experimento certinho. Porém, ele não usou descargas elétricas para fazer isso tudo. Ele usou partículas alfa. O que ele fez para criar aquele feixe de luz foi com radiação. Então, só esse ponto aqui está incorreto. Então, com V, F, F, F e F, a gente vai ter a alternativa D. Para 4, tá tudo certo? Alguma dúvida restante ali? Certinho, então. 5. Assentando na CIA, nasceu o Bohr, cujo trabalho pensando resistivamente por compressão da estrutura atômica e da física quântica, a respeito do modelo de Bohr. Então, lembrando o modelo de Bohr, vamos ter nossa carga positiva, nosso núcleo com elétrons girando ao redor dele. Os átomos são, na verdade, grandes espaços vazios constituídos por duas regiões distintas. Uma com um núcleo pequeno, positivo e denso, e outra com elétrons se movimentando ao redor do núcleo. Ele esqueceu de mencionar mais algumas coisinhas aqui, como as camadas ao redor do núcleo. Certinho? B. Os elétrons que circundam o núcleo atômico possuem energia quantizada, podendo assumir qualquer valores. Não, os elétrons são limitados à energia que a gente vai dispor a eles. Então, está indo para o caminho correto, só faltou especificar. É considerado modelo atômico vigente uma cepa comunidade científica? Também não. Porque, como eu mencionei algumas vezes, faltam os nêutrons aqui para estabilizar o átomo e ele não colidir os elétrons com os prótons. Os saltos quânticos decorrentes da interação fóton-núcleo, fóton seria a luz que ele vai soltar,
São previstos na teoria explicando a emissão de cores quando certos íons metálicos são postos em uma chama. Mais uma coisa que está adiantando o assunto, mas já exemplificando, quando ele pula de camada, como a gente vê que ele está pulando de camada, vai ser a luz que ele solta. Então, usando o exemplo aqui, tendo íons metálicos que estão dispostos a fazer esse salto e colocando numa chama que vai dar a energia para ele, a cor que a gente vai dar chama, às vezes vai um fogo azul, fogo verde, fogo vermelho, até roxo às vezes, vai ser esse salto dos elétrons. Certinho? Os átomos são estruturas compostas por um núcleo pequeno e carregado positivamente e cercado por elétrons girando em órbitas, aqui ele deixa bem específico, circulares. Então aí seria a nossa alternativa correta. Para 5, ficou alguma dúvida? Tranquilo. Da questão 3, vamos ver a 3 aqui. A 3, essa era a B. Lembra que está pedindo a incorreta. A 4, a nossa 4 era V, FFF, era a D. Então, para o resto da aula, como pode ficar de novo, como pode ser? Por que ser na E? A 5E. Os átomos são. Lembra que está pedindo a correta em função do modelo atômico de Bohr. Os átomos são estruturas compostas por um núcleo pequeno e carregado positivamente, cercado por elétrons girando em órbitas circulares. Sim. Lembra que o Thomson, ele tinha definido já aqui, a gente tinha um núcleo, que era positivo, e tinha dito que haviam elétrons circulando esse núcleo. O que o Bohr propôs é que ele circulava em órbitas e não apenas uma. Uma não, mas várias diferentes. Cada vez maior e maior e maior. Então a alternativa explica perfeitamente o que é o átomo de Bohr. Certinho? Ai, ai, ai. Sim, a D tá quase lá. Só falta ainda muitos. Fechou. Então, eu já pensei em fazer mais 5, porém falta algum tempo. Então, vamos fazer a 8 de aula. Então, mais 5 minutinhos e 5, 10 minutinhos a questão e explicar rapidinho. Matheus, repete para eles, por favor, que tinha caído, eu acho. Deu uma cortada no som e voltou. O quê? Acho que é para fazer até a 8, ou fazer a 8 que tu pediu para eles. Sim, das 6 a 8.
Certinho, então. Vamos lá. Só um pouquinho. Ok. Para A6. Só um detalhe, falta alguém terminar ainda? Alguém no finalzinho? Fechou, então. 6. Analise as proposições em relação à estrutura atômica e assinale V para verdadeira e F para falsa. A estrutura atômica melhor aceita atualmente baseia-se na teoria quântica, na qual os elétrons nos átomos podem assumir apenas alguns níveis de energia discretos, mas não quaisquer níveis de energia. Sim, essa é a versão correta de algumas alternativas que a gente viu antes, que diz que o elétron pode fazer o que ele quiser, pode ir para onde quiser. Não, isso tudo depende da energia que vai ser dada para ele, e que ele não pode ir em qualquer nível. Essa alternativa é verdadeira. Os átomos contêm partículas subatômicas, denominadas prótons, nêutrons e elétrons, sendo que o que diferencia um elemento químico do outro é o número de elétrons. Não, o que ele quer dizer aqui é que o que iria diferenciar um átomo do outro seria a carga dele. Mas a gente viu que vários átomos podem assumir cargas diferentes, porém a grande maioria deles é neutro, ficam mais um, mais dois, menos dois, dependendo do ganho e da perca de elétrons. Então, o que não vai diferenciar eles são os elétrons. Ela é falsa. Elétrons nos átomos ocupam a eletrosfera volumosa e pouco massiva, comparada ao núcleo, que contém praticamente toda a massa do átomo. Sim, os elétrons, eles vão ter massa, porém é bem pequena. Então ela está correta. O núcleo é onde vai estar quase toda a massa dele. Orbitais atômicos. Orbitais atômicos são regiões no espaço, segundo a teoria quântica, nas quais há uma dada probabilidade de se encontrar um elétron. Apenas um elétron pode ocupar um dado orbital. A gente tem uma grande probabilidade de encontrar um elétron em um orbital. Porém, vários elétrons podem ocupar um orbital de uma vez só. Então ela é falsa. Vai ser a nossa VF, alternativa D. Para 7, uma somatória. Com relação à estrutura da matéria, assinale as opções corretas. E para 6, ficou alguma dúvida? Tudo certo? Certinho. Para 7, isso aqui é bem simplesinho. 1. A matéria é constituída por átomos. Sim, simplesmente isso. Tudo que a gente tem ao redor é constituído por esse carinha. Prótons são partículas de um átomo. Sim. Os elétrons possuem carga negativa, pelo contrário. Carga positiva, mas pelo contrário é negativa. Nêutrons são partículas dos átomos. Também assim. A massa do próton é menor que a massa do elétron. É ao contrário. O elétron quase não tem massa. Então, somando, a gente vai ter 11. A 1, a 2 e a 8. Isso aqui é bem de boa. Uma das principais partículas atômicas, para 8, é o elétron. Sua descoberta foi feita por Thomson em uma sala de laboratório em Cambridge, na Inglaterra, ao provocar descargas de elevada voltagem em gases bastante rarefeitos, contidos no interior de um tubo de vidro. Vamos ver. Então aqui a gente tem um exemplo sem nenhuma interferência, os elétrons indo em linha reta, tudo certo. Aqui é um experimento novo. Ele botou um objeto no meio, era um catavento, né? Um catavento, sim. E ele quis ver se os elétrons tinham massa ou não. Então, o que ele fez foi colocar esse ângulo aqui, disparar esse feixe e ver se esse catavento ia se mexer. Se ele se mexer, significaria que esse feixe aqui tem alguma massa que estaria empurrando o catavento. Se ele não tivesse nenhuma mudança, ele ficaria
parado. E aqui embaixo o experimento mais clássico dele, para ver se havia carga no átomo, colocando uma placa positiva em cima e atraindo os elétrons. Então, olha. Os elétrons se propagam em linha reta. Não é em todos, mas sem nenhuma interferência, eles vão em linha reta, como no tubo A e no tubo B. Então a 1 está correta. Se eu deixar específico que seria na C, aí seria incorreto. Os elétrons possuem massa, são corpusculares. Corpusculares serindo a radiação que vai sair desses átomos. De onde vem essa radiação? Então, sim, ela é desprezível para muitos casos, porém, massa, sim. Os elétrons possuem carga negativa. Ok? Os elétrons partem do cátodo. É só ver na figura. Cátodo, nosso polo negativo, é de onde os elétrons saem. Gases são bons condutores de corrente elétrica. Por mais que ele tenha usado um gás nesse experimento, eles não são os menores. Energia elétrica, cargas elétricas, elas querem procurar o menor caminho possível de átomo em átomo para se dissiparem e deixar o ambiente o mais neutro possível. No gás, é onde os átomos têm a maior distância entre eles. É o que diminui em líquidos e diminui ainda mais em sólidos. Então, essa aqui está incorreta. Por mais que ele tenha no experimento, para esse experimento foi o ideal, porém não é o ideal para uma corrente elétrica. O catavento entrou em rotação devido ao impacto dos elétrons na superfície. Sim. Como os elétrons tinham massa e foram arremessados no catavento, foram jogados sobre ele, como consequência, ele ia se mexer. Então, somando, a gente vai ter 47. Para 8, ficou alguma dúvida? Certinho? Explica o 8 da questão 9 e 8. Certo, tá só tirando essa dúvida aí. Tu só parafraseia que eu não entendi aí a dúvida. Mas, em função das questões, por que está acabando a aula é isso. Alternativa 8 na questão 8. Ah, tá. Os elétrons partem do cátodo. Cátodo vai ser o nosso polo negativo nesse experimento. Então, se a gente observar a imagem, só olhar aqui o nomezinho dele. É o nosso polo negativo. É 47. Então, para essa aula, está chegando ao fim, a gente pode ir fechando tudo já. Peraí.